Sequelada! Sequelada! Tudo que bom? Delícia, tudo. Maravilha, a gente junta, né? Tás bem? Tô bem como sempre. Sequeladas e bem. Sequeladas e bem, claro. Começando mais um episódio, As Sequeladas, porque todos temos sequelas, né, minha amiga? Todos. E nós fazemos o que com as nossas? A gente transforma as nossas em boas conversas. Excelente conversa como nós vamos ter hoje. Bom, e quem é tu mesmo, hein? Bom, eu sou Grace, sou psicóloga clínica e da saúde e tenho mestrado em psicologia social e interface com a saúde. E tu, Sequelada? Eu sou Leila, eu sou quase psicóloga, finalizando o curso agora. Eu sou mestre em psicologia, doutora em saúde coletiva. E nós pesquisamos sobre saúde mental, né, minha amiga, sobre várias temáticas. E hoje a gente trouxe uma temática muito relevante, muito importante para esses nossos dias de hoje. A gente vai conversar sobre longevidade e saúde mental. Importante, né, falar sobre isso? Isso. Super, super importante. E aí eu queria, antes de introduzir o nosso tema, apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria primeiro ler um trecho de um livro. Esse livro chama A Coragem de Envelhecer, da Becca Levy. A Becca Levy é médica, psicóloga, epidemiologista, né? Isso. Epidemióloga. Ela tem estudos muito pertinentes e muito aprofundados na área do envelhecimento, na área da longevidade. Ela pesquisa sobre, um dos estudos da Becca fala sobre a diferença do envelhecer no Japão, aqui no Brasil, no nosso país. Aqui ela mostra que a gente tem muito a questão do etarismo, do preconceito, né? A gente também tem eu vou usar uma palavra que eu acho muito pertinente, a gente tem uma agressividade das redes sociais, das mídias, que impõem um corpo que tem que ser atingido e que para você ser longevo você tem que caber num padrão. Então a gente hoje vai questionar um pouco sobre isso, né? A gente vai trazer um pouquinho dessa nossa reflexão junto ao nosso convidado que vai já ser apresentado. Então eu queria trazer um trechinho desse livro que ela vai fazer uma introdução sobre o envelhecimento. E o que é que a Becca fala? Doutora Becca, né? Que ela não é nem minha amiga, eu chamando ela de Becca, doutora Becca Levy. Então ela traz que o envelhecimento é um processo biológico, mas não existe em uma dimensão estritamente biológica, né? Independentemente de nossas convicções e práticas a respeito do que significa ser velho ou envelhecer. Na maioria das vezes, não percebemos que nossas visões da idade são produtos de preconceitos culturais e não de fatos científicos, ou seja, a nossa idade não está diretamente atrelada à cronologia e muito de como nós percebemos a nossa idade e muito mais de como as pessoas fazem com que nós percebamos a nossa idade, o nosso lugar de pertencimento dentro de uma sociedade tão exclusiva, né? Nada inclusiva com o envelhecimento. Sim. Então ela fala que esquecemos que apenas 25% de nossa saúde se devem aos nossos genes, ou seja, 3/4 da nossa saúde são determinados por fatores ambientais, muitos dos quais podemos controlar. Ou seja, nós podemos escolher como envelhecer, apesar da nossa sociedade, mas nós podemos escolher a partir de hábitos saudáveis, de uma alimentação adequada, de relações saudáveis, positivas. Então, várias questões perpassam a questão do envelhecimento e da longevidade. Diante disso, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, né? Com muita honra, nós trouxemos o Dr. Eric Guanabara. O Dr. Eric é médico, graduado pela Universidade Federal do Ceará. Ele é pós-graduado em Ciências da Longevidade Humana, pós-graduado em Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase Endócrino, Prevenção e Tratamento de Doenças Relacionadas à Idade. Também é pós-graduado em Nutrologia pela USP, pós-graduado ainda em Nutrologia pela Abram, pós-graduada em Nutrição Enteral e Parenteral pela Abram e também prática ortomolecular. E ainda, doutor Eric é pós-graduado, é por isso que ele está aqui com a gente, em Ciências da Obesidade e Sarcopenia. Doutor Eric, é um prazer
ter você conosco. Queria dizer da imensa alegria nossa. Saiba que nossos convidados são todos assim pescados com muito cuidado, com muito carinho. Então a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui, é um prazer estar colaborando aqui nesse podcast, nessa conversa aqui com vocês. Eu tenho certeza que vão sair muitos frutos dessa nossa conversa aqui hoje e ajudar muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Com certeza. Interessante que você falando, estava fazendo aqui uma reflexão, né? Quando você situa essa conversa dentro de um contexto social, porque o processo de envelhecimento também é uma construção social. E a gente está imerso num momento de vida que nos é exigido muita performance, né? Como se a gente toda hora tivesse hipervigilante com questões que de fato assegurariam a nossa longevidade, que assim, que tá para além só, né, de você pensar em ter uma vida mais longa, mas que envolve várias camadas, como a gente conseguir ter esse processo de envelhecimento mais em paz, né, mais seguro com quem a gente é, sem se deixar ser capturado por essas pressões de corpo, por essas pressões, né? São tantas pressões que a gente já tem, especialmente para o nosso cenário, se a gente puxar aqui, né, para as mulheres. Então, penso eu que é um tema que dialoga muito com a psicologia, especialmente quando a gente parte, né, do princípio que essas mudanças são diretamente influenciadas pela forma como as nossas emoções, né, nos atravessam, nos afetam, como os nossos processos psicoemocionais vão aí direcionando o que é que a gente está disposto ou não, né, vivenciar para ir tendo essa qualidade de vida, né? Pensando na longevidade como algo para além só de você ter mais tempo de vida. Sim. Além de tempo de vida, mas a qualidade de vida ela é mais importante ainda, né? Exatamente. Exato. Então, para isso, doutor Eric, a gente gosta de trazer algumas questões provocadoras que elas vão costurar todo esse nosso diálogo. Então, essas perguntas, elas são... É como se elas abrissem o caminho da nossa conversa. Certo. Está preparado? Manda. A gente gosta assim, né? Eu senti firmeza. Agora vai. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é: você compreende que a longevidade ela está relacionada diretamente com mudanças de hábitos e padrões? Com toda certeza. Dentro do que você vivencia no consultório, na tua prática clínica, pensando no contexto da saúde e da medicina, você acha que na atualidade essas estratégias elas podem contribuir para a gente de fato ter uma vida mais longeva? A mudança de estilo de vida sempre vai ser o mais importante, né? A mudança de estilo de vida acompanhada com contexto social e ambiental. Não adianta... eu sempre reforço muito a questão de mudança de estilo de vida com o meu paciente. Hoje meu foco é muito também, inicia com o emagrecimento. Mas, como vocês falaram agora, a pessoa ela não vive sozinha, ela está inserida dentro de um ambiente, um meio ambiente, as pessoas com quem ela convive, o social é importante, então tem todo um contexto por trás que, mesmo muitas vezes ela querendo mudar, mas se esse contexto, se essas pessoas também não têm uma aderência ao plano dela, fica mais difícil de ter uma mudança de estilo de vida. E aí, pensando muito nisso que a Lilian colocou, né, fazendo uma ponte final, a busca por corresponder a esse padrão, né, social e midiático que nos é imposto muitas vezes goela abaixo, pode de alguma forma ocasionar algum tipo de adoecimento? Claro, claro. Eu sempre falo em equilíbrio, né? Assim, é muito importante a gente entender que existe um equilíbrio. Também não não ter o cuidado com a saúde e não se importar com isso, porque a saúde ela é importante demais, tanto para a longevidade, mas para a nossa qualidade de vida, para as nossas emoções. Mas a busca excessiva, desenfreada, também pode ser muito ruim. Então o equilíbrio entre nem ter cuidado e ter um cuidado excessivo é muito importante. E a gente tem que saber equilibrar, até como profissional de saúde, entender em que momento de vida aquela pessoa está, para equilibrar isso daí. Doutor Eric, fala um pouquinho pra gente como é que é a sua prática
clínica no consultório, né? O tipo de paciente, o teu público, né? Como é a tua conduta e como é a tua questão pessoal, o teu olhar pessoal em relação à longevidade. Se puder fazer esse paralelo, né? Entre o que você prega na clínica, a tua vida pessoal, os teus hábitos. Há 10 anos atrás a gente não escutava muito se falar em medicina de longevidade, nutrologia, em medicina integrativa, medicina de estilo de vida. São coisas novas de 10 anos para cá. A medicina ela sempre teve muito um foco na medicina alopática. A medicina alopática ela espera a doença chegar para tratar aquela doença. Então, a pessoa ela tem uma depressão, ela tem uma ansiedade, a gente indo aqui para tem uma hipertensão, tem a diabetes, e a gente vai usar medicamentos para tratar aquela doença. Mas essa outra medicina da longevidade, a gente já busca antecipar o adoecimento, buscar diminuir o risco daquela pessoa adoecer, diminuir o risco dela ter um infarto, dela ter um AVC. E isso através de mudança de estilo de vida, que é fundamental, mas também de avaliação de exames de sangue, avaliação dos marcadores inflamatórios, ajustes hormonais, ajuste das vitaminas, ajuste do estilo de vida, principalmente em relação aos 5 pilares mais importantes, que é o sono, a atividade física, a dieta, o ciclo circadiano e o gerenciamento de estresse. São os 5 pilares mais importantes. Então, a gente tenta antever essas doenças para evitar e fazer com que a pessoa tenha mais qualidade de vida também. E na tua prática pessoal, assim, né, no teu dia a dia, né, como é que você pratica isso? Como é que você cuida disso? Fala um pouquinho assim da tua rotina. Até assim, eu também entendo que eu preciso de equilíbrio. No início, quando eu comecei a estudar sobre isso, então eu era assim, dieta não podia ter nada de diferente. Eu brigava com minha esposa, ela queria tomar uma coquinha ali um dia. Tadinho. No ano, eu repreendia, eu jogava fora quando chegava. Mas depois eu fui entendendo que existe um equilíbrio. Até mesmo numa dieta você tem que ter o equilíbrio. Então se você tem um foco ali, por exemplo, a minha dieta 90% ela é boa, mas eu tenho os meus dias que eu vou comer uma pizza, que eu vou sair daquela dieta, que eu vou sair daquela rotina, sem ter aquela pressão exagerada em um resultado ali e porque assim, essa pressão exagerada ela pode gerar outros transtornos, como vocês mesmos falaram, uma ansiedade, uma pressão sobre, até uma outra pessoa, minha esposa, por exemplo, uma pressão sobre ela que queria tomar uma Coca-Cola, por exemplo, ou tomar um sorvete, enfim. Então, o equilíbrio, eu acredito que ele é muito importante. Então, hoje eu faço atividade física pelo menos 5 vezes na semana, que é o mínimo necessário. Eu durmo muito bem, minhas 8 horas, 7 horas por noite. A qualidade do meu sono é excelente. Eu tento gerenciar ali o meu estresse. É claro que hoje a gente sabe que a gente não consegue tirar o estresse, a gente consegue gerenciar o estresse. Exatamente. E quais são as maneiras de gerenciar o estresse? A atividade física é um dos mais importantes. Você vai melhorar a produção de serotonina. Não adianta só a gente dar medicamento para o paciente e inibir a recaptação de serotonina, mas sem aumentar a produção desses hormônios neurotransmissores que o nosso corpo mesmo produz. Então, atividade física, o ciclo circadiano é ajustado, evito tomar em excesso bebida alcoólica, enfim, coisas que a gente já sabe que são básicas, mas que muitas pessoas não colocam dentro da rotina, né? Sim. Tem um livro que é bem interessante, não sei se vocês já leram, que é o Ikigai. Ele fala muito sobre o sentido da vida e também ele fala muito sobre as Blue Zones. Blue Zones são as 5 zonas azuis do mundo. Do filme, né? Tem um documentário, você já viu na Netflix?
Não, o documentário ainda não Saiu assisti. um documentário sobre essa pesquisa, mas desculpa, Mas é continua, bacana. é muito legal. Então são 5 zonas azuis, tem Okinawa, tem Sardenha. Isso. E aí ele traz, dentro do livro, aspectos que são mais importantes nessas Blue Zones. As Blue Zones são zonas em que as pessoas são longevas a ponto de ser centenários. Sim. São os cantos do mundo que tem mais centenários. Então, alguns aspectos ali parecidos. Então, um dos aspectos é o Hara Hashibo. Hara Hashibo é quando a pessoa come até 80% do que ela poderia comer. Uhum. Ela não fica totalmente satisfeita. Pensando no que a gente faz no consultório, ela entra ali numa restrição calórica, entendeu? Sim. Ela não vai exceder em calorias, né? Mas o tipo de dieta também, geralmente ali, são zonas, são povoados pequenos. Sim. Esses povoados pequenos são mais distantes, sem muito acesso ali à tecnologia, Os fast foods. a fast foods. Mas um aspecto que é muito interessante, e que eu achei assim, sensacional no livro, é a questão de ser uma comunidade. Exato. A questão de comunidade, do ambiente, de ser ali, de ter um vizinho que você conhece e que vai sentar na cadeira do outro e vai conversar, o sentimento de pertencimento daquele ambiente. Isso. Eu acho que é fundamental. Não é somente a dieta, não é somente atividade física, ou ter um percentual de gordura muito baixo, não. Uhum. Isso daí talvez já seja um exagero realmente. Mas o senso de comunidade daquela comunidade, Perfeito. os hábitos que eles têm de não usar muito carro, mas usar uma bicicleta para se locomover, por exemplo, lá na Sardenha, na Grécia, tem muitas regiões montanhosas e aí eles precisam andar muito e tudo. Então, isso daí faz com que eles se mantenham também em movimento. Isso. Né? Então, esses aspectos que são muito importantes para uma longevidade, mas também uma longevidade com qualidade de vida. O que foi que a gente viu na medicina nos últimos anos? A gente viu um aumento da expectativa de vida. A medicina alopática ajudou a aumentar a expectativa de vida. O advento dos antibióticos mudou esse cenário. A gente tinha uma mortalidade infantil muito alta. Hoje a medicina alopática ela consegue melhorar muito isso. Saiu dos seus 60 e poucos anos, hoje para 78, 70 nas mulheres, 75 anos nos homens. A expectativa mas a qualidade de vida não. Sim. A qualidade de vida é outra coisa. Então as pessoas chegam muitas vezes nessa expectativa de vida, mas sem a qualidade de vida, sem ter mobilidade, sem conseguir ali ter uma consciência plena do que acontece com ela, sem conseguir realmente viver na melhor. As doenças crônicas, né? Que se fala até Isso. das doenças crônicas próprias do envelhecimento. Exatamente. Né? E a gente acaba questionando um pouco isso, né? Por que próprios do envelhecimento, Exato. né? E uma das coisas que até eu bato muito com os pacientes no consultório é a questão de massa muscular, por exemplo. Porque a gente sabe que a massa muscular ela é muito importante para um envelhecimento saudável com qualidade de vida. É o que vai definir a mobilidade no envelhecimento. Perfeito. Não adianta. E existe eu digo, melhor poupança não é de dinheiro. A melhor poupança que você pode fazer é de massa muscular. Porque o homem vai conseguir até uns 50 anos, no máximo ali 45, mulher também de 40, 45, ganhar massa muscular. Depois ele vai treinar para manter. Não é nem mais para ganhar, mas para manter. Então, quem tiver 35, 40, corra para fazer a sua poupança. A minha poupança está completamente Não, a gente no banho perde, né? A gente vai tomar banho e perde massa muscular, é verdade, viu, doutor Érico? Vai facinho. E assim, você vai fazer uma cirurgia, a massa muscular vai te ajudar a responder melhor a essa cirurgia. A saúde óssea, o osso está aqui, quem está ao redor dele é o músculo, é quem está protegendo o osso. Dificulta que tenham lesões depois, uma fratura de colo de fêmur, que vai deixar uma pessoa acamada. E hoje, assim, a quarta causa de mortalidade hoje são causadas por quedas em idosos. Então, diminuir quedas precisa ter massa muscular.
é imprescindível. Então, assim, são pontos que são muito importantes para que a gente construa uma longevidade com qualidade de vida. Mas, como eu falei para vocês, né, a questão emocional, a questão ambiental, a questão ali do contágio social também, né, que influencia demais existe a regra do contágio social, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E é verdade. E é a pura verdade, realmente. Se você está ali com 5 pessoas que estão acima do peso, que comem errado, que bebem em excesso de bebida alcoólica ou que têm um sono ruim, você tende a ter uma vida parecida com aquelas pessoas. Também é fundamental. Sim. Então, hoje eu até brinco com alguns pacientes porque eu digo, é importante que você traga as pessoas com que você mais convive para aderir também a esse estilo de vida, porque senão vai ser muito difícil de você conseguir manter esse estilo de vida. Lá vai eu ter que ir também, né? Vai também, porque eu já sou paciente do Dr. Eric, agora a Grace também vai. Tem que ir, Grace. Tem que ir, não tem jeito. O pessoal da produção também vai, estão aqui olhando pra gente rindo e eles também vão. Dr. Eric, você falando da questão muscular, eu atuei muito tempo como fisioterapeuta, né? Que é a minha primeira formação. E eu estou aqui lembrando de muitos pacientes que eu atendi, sobretudo idosos, né? O quanto esses idosos que eram sedentários, o quanto a recuperação, a fisioterapia era muito mais difícil, né? E aquelas pessoas, eu estou falando de idosos, mas assim, no geral, né? Aquelas pessoas ativas, mesmo que não fizessem atividade física de ir para academia. Lembrando agora lá de Okinawa, do documentário, né, que a gente lembra lá de que eles não, como é um hábito no Japão, eles sentarem no chão, no tapetinho deles, então assim, o fato de sentar no chão, levantar, né, já propicia um maior gasto muscular, energético, e aí eles saem desse vício da gente de cadeira, né, a gente passa horas sentado na cadeira. Então, assim, eu percebia que essas pessoas mais ativas, como eu estava falando, não só de academia, mas faz uma caminhada para comprar um pão, sobe uma escada, desce. Então, assim, são pessoas que vão envelhecendo com uma qualidade muscular, né? De ser funcional. Então, a gente fala muito, eu falo muito lá em casa, pro Arthur, que também é teu paciente, né? Olha, quer ser um idoso funcional, a gente não treina, não vai pra academia, não é só pela estética, não. É também, claro, dá uma ajudada, a gente, né, quer ficar legal e tal. Mas é muito pela questão da funcionalidade, né? Da mobilidade. Então, assim, você pode ser um idoso que amarra seu sapato, né? Que toma seu banho, que veste sua roupa e não ficar dependente, o que já diminui a autonomia. E daí as questões, né, as patologias mentais e outras, né, comorbidades associadas começam a vir disso, né? A Beca até fala no livro que quando um dos fatores de adoecimento mental, você falou da queda que propicia a coisa da você ficar ali, perde a autonomia porque fica dependendo, né? Então, uma das questões do adoecimento mental é quando o idoso, a pessoa, não vou nem falar idoso porque tem muitas pessoas mais jovens que nem, pra gente aqui no Brasil é 60 anos, né? Na Europa 65, mas assim, que chegam a essa idade e já estão perdendo a autonomia, né? E a gente percebe que essas pessoas começam a adoecer quando elas começam a perceber que estão perdendo a autonomia dela. Aí chega o filho e diz assim, papai, você hoje não vai fazer isso não, você vai fazer tal coisa. Você não pode pegar o carro dirigindo não, porque você não tem mais idade, né? E a gente, né? E aí você vai perdendo as suas funções, você vai perdendo vontade de viver. E eu tô lembrando aqui, a gente foi correr hoje, viu? Olha aí. Hoje foi 5 km, eu e o Arthur. E a gente correndo e a gente estava comentando sobre isso. Quantas pessoas mais velhas, né? A gente vê hoje em dia pessoas longevas fazendo atividade física, né? E assim, eu penso que é um movimento crescente, né? Eu imagino que o teu público também no consultório, a gente deve ver, eu estava até observando isso, um público com 40 mais, né? Buscando, não vou procurar
o tratamento ou a prevenção só quando eu tiver 60 anos, que é uma idade cronológica, né, referendada lá, dita, protocolada pela OMS. Mas assim, eu vou procurar antes, né? Sim. Então é muito da questão da prevenção, né? Depois fica mais difícil, né? Pode chegar um momento que já não consegue mais, assim... Quando perde a autonomia, né? Estava pensando aqui da complexidade, né? Que é a gente olhar para as questões da longevidade, que muitas vezes ficam minimamente reduzidas a uma questão estética, né? Eu quero envelhecer, né? Não só com saúde, mas eu quero emagrecer, eu quero ter um rosto, né? Jovem. E aí, quando vocês estavam falando, quando a gente estava conversando aqui, eu fui percebendo o tanto de camada, né, que atravessa essa seara, que tem a ver, né? E o tanto de disciplinas, vamos dizer assim, de profissões que precisam caminhar em conjunto para dar conta de proporcionar esse alcance da longevidade com mais qualidade de vida. Sim. Né? Porque não é só eu ir aquilo que a gente falou no começo, acumulando os anos, né? Mas o tanto de coisa que a gente vai precisando encaixar, às vezes uma mudança mais radical, às vezes pequenos ajustes, Sim. né? Não são tantas coisas, você faz apenas pequenos ajustes, mas como é complexo esse olhar e o quanto que é interdisciplinar Com também, certeza. né? Para que o paciente que chega, ele seja acompanhado dentro desse olhar mais global e mais, Exato. né, Muitas vezes integral. uma depressão num idoso que está acamado, ela começou pela disfunção que ele teve, né? Isso. Exatamente. E aí ele já não tem mais um sentido na vida ali, ele não tem mais uma decisão, enfim, acaba ficando mais difícil ali aquele tratamento. Sim, Por isso que a prevenção disso daí é tão importante. com certeza. Bom, precisamos seguir, né? Estamos seguindo, claro, mas a gente está ansiosos pelo nosso quadro de sequelada para sequelada, onde uma sequelada dividiu com a gente uma questão dela, né? Dilema. Um dilema. A gente recebeu alguns e a gente elencou algum para o Dr. Eric comentar. Dr. Eric, esse é para ti. Vamos lá. Eu tenho 47 anos e ultimamente tenho pensado muito sobre o envelhecer. Sinto uma pressão enorme para não parecer que estou envelhecendo. É como se o mundo estivesse o tempo todo dizendo que a gente precisa continuar jovem. Não ter rugas, não engordar, não aparentar a idade, estar sempre com energia produtiva, bonita. Às vezes eu me pego olhando no espelho e pensando se estou ficando velha. Parece que socialmente envelhecer virou quase um defeito. Como aceitar? Essa é a pergunta dela. Como aceitar o passar do tempo sem sentir que está perdendo valor em um mundo que parece idolatrar tanto a juventude? Eu acredito que é uma questão muito pessoal, até assim, uma questão de como ela se enxerga. Porque eu vejo muitas pessoas que já são idosas, mas que se sentem muito jovens. E assim, tentam ao máximo possível ali fazer um botox, uma estética também, para tentar ficar mais jovem, né? Claro. Como também tem pessoas que têm ali, são jovens, 30 e poucos, 40 anos, mas que têm uma personalidade de uma pessoa mais velha. Sim. Tanto de mentalidade, de fazer as coisas, como também de não se cuidar. Sim. Então eu acho que é um autocuidado. Mas sem ter também esse exagero na procura. Claro, não tem como uma pessoa de 70 anos se parecer com uma de 30. Claro. Apesar de que hoje a gente já vê aí, né, muitas pessoas que começaram a se cuidar lá na década de 90, que hoje estão com seus 70 anos. Estão muito bem. Muito bem, parecem mais novas do que pessoas que têm 40 anos. Então, Isso. Eu acredito que é muito uma questão de autocuidado, mas de equilíbrio entre não ter esse exagero em busca disso e que isso não afete a sua saúde emocional em relação a isso. Mas também ter o cuidado porque é importante. Você se sentir bem faz parte da sua qualidade de vida, se sentir bem. Não quer dizer que, eu não tenho pressão por ficar
eu quero ficar velha mesmo, eu vou me descuidar, não tô nem aí, não tô nem... Não, acredito que não. Ela tem que ter um autocuidado, sim, até certo ponto. Não exagerar nisso, sim, é que é importante. Perfeito. É isso. E aí, nos 47 anos, como ela falou, começa a entrar um período chamado de climatério, as emoções começam a mudar, a reposição hormonal pode ser importante também nesse período. Isso. E aí envolve muita coisa. Que é algo que a gente sente muita falta dessa hoje está mudando, né? Mas dessa interdisciplinaridade da saúde, né? Que bom que hoje os profissionais já começam a ver isso. Muitas vezes um psiquiatra recebe uma mulher, né? Com questões mentais e ansiedade, depressão, e antes de passar de repente uma medicação, poderia pedir um exame, né? Sou ginecologista, podia ver aí com a dosagem hormonal pra gente ver como é que tá, né? Isso aconteceu há um mês e meio atrás, teve uma paciente que chegou pra mim, ela já tinha mais ou menos essa idade, 52 anos. E ela já fez bariátrica há 6 anos, já estava num processo de aumento de peso novamente e chegou para emagrecer. Mas ao avaliar os exames dela, ela já tinha passado em 2 psiquiatras, com uma fadiga importante, uma depressão e tal. E nenhum tinha solicitado os exames dela. Mas é uma pessoa que ela já tem uma cirurgia bariátrica, então ela tem uma má absorção de vitaminas e minerais muito importante. E ela chegou com anemia super importante, deficiência de ferro, ferritina muito baixa, quase 2, 3, para estar em 60, 80. Sim, baixa mesmo. Anemia com hemoglobina bem baixa mesmo, 8,9 era para estar em 12,5, 13. Não tem força nem para fazer o básico do dia a dia, né? Não tem força. E aí você chega para um psiquiatra, sem avaliar esses exames, diz que está triste, não consegue fazer nada, enfim. São sintomas parecidos de deficiência de vitaminas, deficiências de minerais, de deficiências hormonais. E aí se junta a uma deficiência de B12, que também é outra vitamina muito importante para a saúde emocional em geral. Vitamina D também super baixa, junta com uma menopausa. Então, ela tinha todo um contexto que eu falei assim para ela, você não vai emagrecer agora. Primeiro você precisa melhorar isso daqui. Exatamente. Você vai ter, em um mês, o primeiro mês vai ser só para recuperar suas vitaminas, repor esses hormônios, repor tudo. Daqui a pouco é que a gente vai começar a emagrecer. Porque também não adianta, se ela chegasse para mim e eu passasse para ela, por exemplo, um medicamento anti-obesidade que vai restringir ainda mais a alimentação dela, ela vai piorar, não tem como. Ela ia diminuir ainda mais a quantidade de alimentos e ia piorar os sintomas. Então, a gente primeiro melhorou as vitaminas, tratou a anemia, tratou a deficiência das vitaminas, para depois entrar num processo de emagrecimento. Maravilha. Porque se for num psiquiatra assim, sai logo com um diagnóstico de depressão maior, né? E aí vai, antidepressivo, ansiolítico, e isso quando não dá outro diagnóstico, né? Exatamente. Enfim. Bom, vamos apresentar o outro quadro, amiga? Bora. Agora é você, Sequelada. Vai lá. Esse momento, doutor Eric, o podcast é todo seu. Já era, agora é mais ainda. Mais ainda, que é um quadro que a gente chama Venda Seu Peixe. Olha aí. Então agora você vai falar um pouco onde é que a gente te encontra, quais são os teus projetos profissionais, né, atuais. Divide com quem está nos assistindo alguma dica de algum livro, de algum, por exemplo, de algum documentário, algum filme importante dentro dessa seara que a gente conversou, e deixa uma mensagem para os nossos sequelados que possa trazer algum alívio ou não, né? Ou não, né? Vou começar com a indicação de um livro, então. Um livro que eu gosto muito, eu acho que vocês conhecem também, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Sim. Que é da logoterapia, eu acho sensacional. Perfeito. Para pessoas que estão buscando um sentido na vida e que buscam uma longevidade, a longevidade ela está intrínseca com o sentido da vida. Se a pessoa não tem um sentido maior na vida, ela não consegue, não vai buscar saúde para quê? Se não tem sentido na vida. Então, primeiro, buscar saúde tem que ter um sentido ali. Às vezes ela quer ver o neto se formar, ela vê o filho se formar. Ela precisa de um sentido para buscar saúde também. E Vender o Meu Peixe, eu sou médico, trabalho nessa área de prevenção de doenças há 9 anos, cuidando de pessoas, tratando a obesidade e ajudando as pessoas a viver mais e melhor, principalmente com muita qualidade de vida.
Trabalho aqui no WSTC, nossa clínica é a Unique Health, e nós temos outros profissionais, nutricionistas, outros médicos que também trabalham dentro da nossa clínica, todos em busca desse mesmo propósito, de proporcionar qualidade de vida, proporcionar saúde com muita energia, com muito vigor. E a mensagem? Não deixe para depois o que você pode fazer agora. O depois ninguém vai saber. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Perfeito. Gente, só para dizer que eu sou paciente do Dr. Eric, é tudo isso que ele falou, a clínica é maravilhosa, a gente tem, é bem acolhido da hora que chega, a hora que sai, a equipe é toda fantástica, né? A gente é muito bem acolhido, eu adoro ir para lá, o meu momento de princesa da semana, toda terça-feira tô lá e realmente vale muito a pena. Então é isso, né, minha amiga? Agradecer. Doutor Eric, a gente queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhoso. Foi uma honra ter você aqui com a gente, dividindo seu tempo, seu conhecimento, né, sua experiência. Uma alegria saber que temos médicos compromissados com a saúde, com essa sensibilidade que olha para as questões mentais, né, para as questões humanas, as questões relacionais, né, que não fica só na coisa do consultório, da medicação, então assim, que consegue ver o sujeito de uma forma integral, né, que é como a gente acredita que a saúde deve funcionar, né, a gente deve levar isso para os nossos pacientes, né, esse cuidado, essa humanidade, né, esse ser humano cuidando de outro ser humano. Não é isso, minha amiga? É isso. Então, nós ficamos por aqui com mais um episódio As Sequeladas, porque seguimos apesar de... Seguimos inteiras. Inteiras, apesar de grito de guerra,